Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje a gente recebe aqui nos estúdios o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Ministro, seja muito bem-vindo ao JR. Obrigado, Tainá. Um prazer estar aqui com vocês. A casa é sua. Ministro, nesta quinta, menos de uma semana depois da COP30, o Congresso Nacional derrubou parte dos vetos de Lula à lei do licenciamento ambiental. E isso já vem da esteira de uma crise com o Congresso Nacional, do Planalto com o Congresso, muito na figura do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Mota, e também na figura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Como fica a relação com o Congresso a partir de agora? Vai ser possível reatar esse rompimento? E o senhor pretende atuar nisso como um interlocutor com o Congresso, como uma ponte nessa relação com o Congresso? Olha, Tainá, o que o Congresso fez hoje já tinha feito outras vezes, querer atingir o governo, mas quando você olha, está atingindo o Brasil, está atingindo o povo brasileiro. No caso de hoje, veja, assim, medidas de licenciamento ambiental, o que se liberou, os vetos do Lula que eles derrubaram, é um negócio absurdo, sabe? É permitir passar a boiada, igual o governo anterior queria. E uma semana depois que o Brasil cediu a COP, o Brasil já tem uma matriz energética limpa, o Brasil é referência no tema ambiental. E aí, para atender interesses escusos, o Congresso tomou essa decisão. É vergonhoso, de verdade. Precisa ver os interesses que estão por trás disso. E não foi a primeira vez. Já tinham aprovado a PEC da blindagem para blindar eles próprios que cometessem crimes e não poderiam ser punidos. Já tinha se aprovado o aumento do número de deputados que o presidente Lula tinha vetado. Já tinha derrubado o IOF. Já tinha derrubado taxação de bets. Sabe, o governo do presidente Lula tem atuado em defesa do povo brasileiro. As pautas do governo do presidente Lula foi zerar imposto de renda de quem ganha até R$5.000 e começar a taxar super ricos. É a pauta de acabar com a escala 6x1 para garantir mais dignidade para a vida dos trabalhadores. E, ao que parece, o Congresso, ou a maioria do Congresso, para ser justo, tem atuado numa pauta de manter seus próprios privilégios, né, blindagem e, nesse caso, um ataque ao meio ambiente no país. Diante desse cenário que o senhor traz, há espaço para diálogo? Eu acho que há, sempre há. No caso, a ministra Gleisi Hoffmann tem essa responsabilidade, minha companheira de governo e de palácio, a responsabilidade de estabelecer a relação com o Congresso Nacional. Eu confio, acredito que possa se chegar a um bom termo, porque acho que é o que interessa para o povo brasileiro. Mas o governo não vai recuar das suas pautas. Essa ideia de estabelecer uma chantagem, uma pressão para fazer o presidente Lula recuar dos seus compromissos, isso não funcionou até aqui e não vai funcionar. O presidente Lula foi eleito por 60 milhões de brasileiros e representa a maioria do povo brasileiro. Não se pode atuar dessa forma. Veja, o próprio tema do imposto de renda ficou 6 meses parado lá na Câmara dos Deputados. O presidente foi firme e agora foi sancionado essa semana. O tema da escala 6x1, dos direitos para trabalhadores de aplicativo, motorista de Uber, entregador de iFood, esses são temas que o governo vai continuar batendo e insistindo, porque foi para isso que o presidente Lula foi eleito, para defender o trabalhador e a maioria do povo. Inclusive, essa aprovação, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi aprovada logo antes dessa crise que a gente está acompanhando agora. Isso, de alguma forma, demonstra que pode haver diálogo ou uma coisa não está relacionada com a outra? Claro, Tainá, até porque a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado. E eu acho importante as pessoas entenderem o que está em jogo. A gente fala isenção do imposto de renda. Na prática é o seguinte, a partir de janeiro do ano que vem, virou o ano, quem ganha até R$5.000 acabou o imposto de renda. Não vai pagar mais nada de imposto de renda. E agora é definitivo. Está aprovado, não tem volta atrás. Esse foi um compromisso que o Lula fez na campanha de 22. Muita gente achou que era bravata, que ele não ia conseguir cumprir. Está aí, está entregue para o povo brasileiro. E às vezes, quem ganha até 5.000? Pega, Tainá, um jornalista, um professor, um médico, qualquer profissional que ganhe hoje 4.500, por aí. O imposto de renda levava um salário dele. Era mais ou menos 5.000 por ano. Então, é como se essa pessoa, a partir do ano que vem, vá receber um 14º salário.
Porque aquilo que era descontado no contra-cheque do imposto de renda vai voltar para o bolso da pessoa e faz diferença no fim do mês. E não é só isso. Quem ganha de 5.000 a 7.350 vai ter um desconto significativo que vai sentir no bolso no imposto de renda. E aí falaram, poxa, o Lula vai fazer isso, mas como que ele vai compensar? Porque, em tese, se você abre mão de arrecadação, né, você vai ter que cortar em algum lugar. Não. Ele foi e resolveu, para poder compensar e equilibrar a balança, começar a taxar super rico no Brasil. Então, quem ganha mais de R$1 milhão por ano, que é uma minoria da minoria, vai começar a pagar 10% sobre lucro. Isso para poder garantir que 90% do povo brasileiro que ganha até 5 mil deixe de pagar imposto de renda. É justo. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Nesse caso, não paga nada. É justiça tributária, justiça social na veia do Brasil e um compromisso que o Lula entregou. Eu acho que essa semana foi um momento histórico, a sanção da lei do imposto de renda. Agora, a gente teve ali também marcada na sanção a ausência da figura dos presidentes da Câmara e do Senado. Ainda na esteira dessa crise entre poderes, a gente acompanha aí a sabatina de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, a expectativa dessa sabatina que está prevista ali por volta do dia 10. Tem ainda a expectativa de aprovação do orçamento. Falando sobre Messias, o governo tenta, inclusive, articular para adiar essa data, ganhar mais tempo para a conquista dos votos, né? Lula deve chamar Davi Alcolumbre para conversar? Quando isso deve acontecer? E tentar amenizar essa situação? Esfriar um pouco o clima, porque está tenso. Claro, Tainá, essa é uma decisão do presidente. Agora, veja, sabe a última vez que um ministro do Supremo, indicado pelo presidente da República, foi rejeitado no Senado? Foi com Floriano Peixoto, há 120 anos. Então, assim, seria um absurdo tão grande haver a rejeição da indicação do Messias que eu acho isso fora de cogitação. Isso é totalmente fora da régua, por causa de uma disputa política, porque o presidente do Senado queria um. Olha, é prerrogativa do presidente da República indicar ministro do Supremo. Ponto. O Senado avalia se ele tem a competência jurídica, se ele tem notório saber, todas as condições, e o Messias tem. Então, veja, isso não pode se tornar um instrumento de estica e puxa. A gente já tem vivido um problema no Brasil com as emendas parlamentares. Sabe, não dá para ali deputados, senadores, e eu sou deputado pelo Estado de São Paulo, hoje licenciado como ministro do presidente Lula, mas eu vi isso acontecendo na Câmara dos Deputados. Esse negócio das emendas parlamentares, sabe, isso vira uma incapacidade de se governar o país. Você dizer para onde vai o dinheiro tem que ser ali para o acordo político, não sei o quê, muitas vezes sem transparência, foi a história do orçamento secreto. Não pode ser assim. Nós temos que dar um basta para isso. Então, o presidente Lula foi eleito para governar e para direcionar o orçamento para o SUS. Para isso que ele fez o Aqui Tem Especialidades, né, especialistas no Brasil inteiro, retomou mais médicos. Né? Nós precisamos melhorar mais ainda o SUS, mas quem passa no SUS viu que melhorou bastante nesse período. Né? Investir mais em educação, criou o pé de meia para os estudantes, investir em urbanização e moradia, criou o programa Periferia Viva para urbanização, levar CEP para o povo que não tinha na favela, né? Garantiu agora o Reforma Casa Brasil. Reforma Casa Brasil é um negócio extraordinário. Você sabe que eu venho muito da luta por moradia, é um tema que eu tenho um carinho, um olhar muito forte. Muitas comunidades, as pessoas que moram na periferia, elas têm a casa, mas a casa nunca fica pronta. Você sempre vai ter ali, vai bater uma laje, vai construir um quadro em cima, aí o filho, né, casa, você vai fazer um puxadinho, você vai rebocar. E vai. Agora, o governo do Lula criou o Reforma Casa Brasil, vai ser até R$30 mil para as famílias poderem obter de crédito na Caixa Econômica e poder reformar sua casa, melhorar a sua casa, fazer um banheiro, melhorar a hidráulica, a elétrica, bater uma laje. Sabe, é para aí que tem que ir o dinheiro público. Não pode ficar indo ali numa farra, num acordão de emenda, e essa é a posição que a gente tem adotado no governo. Agora, ministro, esse cenário com o Congresso pode respingar de alguma forma nas eleições de 2026? Aí eu já puxo um pouco para a gente entrar um pouco nessa pauta das eleições de 2026.
E também gostaria de ouvir o senhor sobre se Lula, diante desse cenário, acaba se fechando mais com a esquerda. Tainá, veja quem elegeu o Lula em 2022. Não tinha nenhum partido do Centrão na coligação do Lula. E o Lula foi eleito. Você pega muitos desses partidos do Centrão, da direita, estavam com o ex-presidente Bolsonaro. E ele perdeu a eleição. Aliás, está preso hoje, justamente por não ter aceitado perder a eleição e tentou virar a mesa, dar golpe, um negócio assim inaceitável. Depois foi soldar a tornozeleira eletrônica, uma coisa que é incrível que um ex-presidente da República faça um negócio desse. Né? Então, o Lula ganhou a eleição, né, com os partidos de esquerda, de centro-esquerda, e é lógico que o ideal seria ampliar, ter uma amplitude maior. Mas quem decide eleição não é partido. Quem decide eleição é o povo. E a avaliação que o povo hoje tem feito do governo Lula, né, é cada vez mais positiva. Porque as pessoas percebem que mudou. Nós estamos com desemprego lá embaixo, economia crescendo, o trabalhador voltou a ser valorizado. Pô, tirar 90% do povo do imposto de renda e botar super rico, e só não se fez mais porque não deixaram. Por exemplo, o Lula queria reservar mais recursos para a saúde, para a área social, taxando as bets. As bets, esse negócio de bet virou uma febre muito perigosa. A gente vê que está destruindo as famílias. Gente que está, sabe, perdendo tudo. Uhum. O orçamento familiar indo para a lama, porque vai entrar no vício da aposta da bet. E essas bets só pagam 12% de imposto, Tainá. Um trabalhador que ganha 10 mil, 15 mil, um professor universitário, ele paga 27,5% de imposto de renda. Mais que o dobro das bets. Então, essas bets têm que começar a pagar, inclusive, pelo mal que estão fazendo às famílias e à saúde mental no país. Essa é a proposta do Lula. Infelizmente, o Congresso derrubou. Esse é mais um assunto para tentar avançar lá com o Congresso Nacional, né, É isso, ministro? precisa. Diante da sua resposta, o senhor defende uma frente ampla para 2026? Eu defendo que a gente junte em torno do presidente Lula e da reeleição dele a frente mais ampla possível. Em torno de um projeto que tem pautas. Eu vou te dizer aqui 3 pontos que eu acho que são essenciais, que tem que estar na eleição do ano que vem para um próximo governo nesse país. Primeiro, a defesa dos trabalhadores com o fim da escala 6x1. Essa escala 6x1 é o seguinte, a pessoa trabalhar 6 dias da semana e só ter 1 de descanso. E tem gente, Tainá, que o 1 de descanso não é nem no final de semana. Pega um garçom, eu estava conversando com um garçom, fui com a minha família num restaurante outro dia, o garçom falou, Boulos, o meu descanso é na terça-feira. Terça-feira, minha esposa está trabalhando, meus filhos estão na escola, o único dia que eu tenho para ficar com a família em casa, eu não consigo ver ninguém. Isso é desumano. Isso é desumano, precisa resolver isso. Precisa reservar mais tempo para os trabalhadores, para a família dele, para um lazer, para um descanso, para um curso de formação. Nós vamos enfrentar isso. Agora, ministro, essa é uma pauta que está sendo discutida no Congresso, mas tem uma resistência grande por parte dos empresários, né? A ideia, então, é confrontar e como garantir também o direito dos trabalhadores nessa discussão. A ideia é avançar com ela dentro do Congresso também. A ideia é avançar dentro do Congresso Nacional, lógico, precisa mudar a lei, né? É importante. Mas, sabe, às vezes tem coisa que achavam que era impossível avançar no Congresso. Quando o Lula falou em zerar imposto de renda de quem ganha até 5 mil, disseram o Congresso nunca vai aprovar. Está sancionado. Quando teve a PEC da blindagem, que os caras aprovaram ali a rodo, falaram, ih, já era. Foi o povo reagir, foi para a rua, enterrou a PEC da blindagem no Senado. Então, eu acredito que se a sociedade fala, olha, nós temos que ir para cima dessa pauta, ela vai. Ela vai e aprova. A 6x1 é uma delas. O direito para trabalhador de aplicativo é outra. Pega um Uber, Tainá. O motorista de Uber, se alguém que está nos assistindo aí trabalha com Uber, sabe disso. A Uber, ela não tem um carro, ela não troca um pneu, ela não enche um tanque de gasolina. Só que a cada viagem que o motorista faz, a Uber abocanha um pedaço grande da viagem para ela. Ela só faz a intermediação tecnológica pelo aplicativo. Essa balança está injusta, ela está desequilibrada. Precisa equilibrar. Ninguém aqui está dizendo que a Uber não tem um papel dela, que ela não pode ter o lucro dela, tudo bem. Só que está muito descompassado. O trabalhador tem que ganhar mais, é o trabalhador que entra com tudo. A mesma coisa do iFood.
ganha dos restaurantes, ganha do motoqueiro, né? O motoqueiro às vezes fica 12 horas por dia em cima da moto trabalhando, não sabe o que é aquilo, a taxa mínima é muito baixa, né? Não tem uma garantia de seguro, de previdência, não tem a transparência do algoritmo, que é o do aplicativo. Então, o presidente Lula determinou que a gente cuidasse disso. Eu, junto com o ministro Luiz Marinho do Trabalho, estamos indo, dialogando, inclusive, com os parlamentares que estão tratando disso no Congresso para garantir direitos para esses trabalhadores. Essa é uma pauta essencial. Fim da escala 6x1, direito para os trabalhadores de aplicativo, a gente garantir a taxação dos super ricos, dos BBBs, como o Lula falou, é o bilionário, o banco e a Bet. Esses três não pagam quase nada de imposto e tem que começar a pagar no Brasil para poder ter o dinheiro para os gastos sociais. Tarifa zero para o transporte público também entra nessa... Isso depende de um estudo, né? Você precisa estudar, porque nós estamos falando do Brasil inteiro. Uma coisa é uma cidade fazer tarifa zero, outra coisa é o país fazer tarifa zero com um custeio do governo federal. É lógico que isso seria bom para a população, mas nós temos que ver direitinho o estudo para não ser só da boca para fora. Para se botar, puder acontecer de verdade. Ministro, então, já adiantando o programa de 2026, né? Eu acho que parte dessas coisas já estão acontecendo agora. O governo já mandou a taxação BBB, o governo já está defendendo a escala 6x1, só que nós não vamos ter tempo de fazer isso até o fim do ano que vem. E eu acho que mais 4 anos para o presidente Lula não só é merecido por tudo que ele fez pelo Brasil, mas eu acho que é necessário para construir um outro futuro. Ministro, só dar um recado para quem está assistindo a gente. Olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Ministro, o senhor disse que defende uma frente mais ampla possível. Como conquistar os partidos de centro? Não é fácil. Agora, os partidos de centro, eles também não são a mesma coisa no Brasil inteiro. Então, um exemplo. O MDB. O MDB, em alguns lugares, não apoia o Lula, mas o MDB no Nordeste, no Pará, no norte do país, está com o presidente Lula. O mesmo vale para o PSD, o mesmo vale até para políticos do União Brasil, do Republicanos, do PP, que em determinados estados e em partes do Brasil, muitas vezes esses partidos não têm uma unidade nacional. Fala uma língua num estado, outra língua no outro estado. E eu acho que o presidente Lula tem ganhado cada vez mais apoio em bases desses partidos. A sua nomeação também vem em um esforço do presidente Lula de se reaproximar, de se aproximar mais a fundo dos movimentos sociais. Isso tem um caráter eleitoral também? Não é eleitoral porque isso é a vida do presidente Lula. Tainá, o presidente Lula veio do sindicato. Aliás, a história do presidente Lula é um negócio de arrepiar, né? Cara que vem, retirante nordestino, dado pela mãe, né? Pai vai embora, ele vira metalúrgico, vem para São Paulo, mora em favela, aí perde um dedo num acidente de trabalho, esse cara dirige as maiores greves da história do Brasil, tem uma conexão íntima com o movimento social, com o povo nesse país, perde 3 eleições, vira presidente, sai consagrado pelo povo, elege a sucessora, depois sofre uma sacanagem, né? Foi lá, levado para Curitiba, né? Fica lá 580 dias, nunca botou solda em coisa nenhuma, sai de lá e vira presidente do Brasil de novo. Então, a história do presidente Lula é uma história de relação com o povo brasileiro, com os movimentos sociais. O Lula sempre acreditou que democracia não é apenas você ir a cada 4 anos apertar um botão na urna e ir embora para casa. É participar, é ser ouvido, é chamar o povo para decidir, é aproximar a política das pessoas. E esse é o meu papel no governo. A Secretaria-Geral da Presidência cuida da participação. E o Lula me deu uma série de missões. Uma delas, Tainá, é o orçamento participativo do governo federal. Enquanto tem gente que quer fazer orçamento secreto, nós vamos fazer orçamento popular. O povo vai poder, pelo seu celular, no orçamento participativo digital, definir prioridades do seu governo, da sua região, o que o governo deve fazer e tal. Então, o Lula sempre se preocupou com a relação com os movimentos, com a participação, e me deu essa missão de fortalecer esse vínculo no governo. O senhor lançou, inclusive, recentemente o projeto Governo na Rua, que é justamente para aproximar o governo da população e deve, inclusive, girar
todos os estados. O objetivo é melhorar a comunicação com a população? O objetivo do governo na rua vai ser, em primeiro lugar, colocar a presença do governo federal nas regiões, das políticas sociais do governo federal. Eu conversei com vários ministros ao longo desses dias. Aliás, nós vamos começar o governo na rua no Sol Nascente, que é uma comunidade aqui no Distrito Federal. Vamos para todos os estados do Brasil até o meio do ano que vem. E nós vamos levar esses serviços. Então, quem mora em comunidade pode esperar que no governo na rua nós vamos chegar lá com a carreta da Caixa Econômica Federal, do Reforma Casa Brasil, ali nos bairros, para a pessoa poder ir lá e se inscrever e conseguir o crédito para reformar a casa dela. Às vezes a pessoa nem sabe que o programa existe. Nós vamos chegar lá agora tem especialistas, né, para atendimento. Nós vamos chegar lá com um CRAS móvel para poder fazer ali o atendimento social das pessoas, com um balcão do Acredita para o empreendedor poder obter um crédito, um empréstimo, que é um programa federal. Nós vamos chegar lá com o Move-Cel do Ministério da Cultura para poder inscrever as pessoas em projetos culturais e atividades culturais. Esse é o governo na rua. É tornar a porta do governo federal, do governo do Brasil, do presidente Lula, ainda mais aberta para o povo. Ministro, tá ótimo o bate-papo, mas eu vou ter que chamar um rápido intervalo, é bem rapidinho. Já já a gente volta com a nossa conversa com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Ministro, eu volto falando um pouquinho mais sobre eleições de 2026. O senhor está muito focado em São Paulo, também na relação ali com as periferias. O que Lula pediu para você? E o senhor considera a possibilidade de concorrer ao Senado em 2026? Tainá, a minha vontade é ficar com o presidente Lula até o final. Porque, vê só, eu entrei agora para o governo em outubro. Se eu tiver que ser candidato ano que vem, eu tenho que sair do governo em abril, por causa da legislação do prazo eleitoral. E fica muito pouco tempo. Não dá para você fazer um trabalho com começo, meio e fim. Eu estava até agora falando para você de tudo que eu quero fazer para ajudar o Lula, várias pautas que são importantes. É fim de escala 6x1, é taxar super rico, é trabalhador de aplicativo. E aí, se sai e não para ser candidato, não daria. Agora, a eleição nós vamos discutir o ano que vem, né, e é o que eu tenho conversado com o presidente Lula. O senhor não descarta a possibilidade? A princípio, como eu disse, eu pretendo ficar até o fim do governo com o presidente Lula, mas, lógico, nós temos a perspectiva de ajudar a construir um palanque forte em São Paulo e no Brasil. O senhor é visto como um presidenciável pela esquerda para o futuro. Como o senhor considera essa possibilidade? Eu acho que o futuro, a gente discute no futuro. O meu foco hoje é trabalhar e dar o sangue para a gente reeleger o presidente Lula, porque eu acho que isso é essencial para o Brasil, para o povo brasileiro. Tem gente que faz política como projeto de poder, né? Só poder do ponto de vista individual, de galgar espaços e tal. Eu acho que o presidente Lula, o que ele representa, os avanços que o governo dele traz para o povo, é uma questão de lado, de posicionamento. Você acha que num outro governo, que não fosse o do Lula, teria se aprovado zerar imposto de renda do povo e começar a taxar super rico, mexer em privilégio no bolso de gente poderosa? Não teria. Nunca foi. Você acha que num outro governo que não do Lula, o governo ia chegar na televisão, na cadeia nacional e dizer: nós queremos acabar com a escala 6x1, mesmo sabendo que grandes empresários são contra, mas que é isso que vai beneficiar o trabalhador? Então, se não for para isso, não vale a pena fazer política. É ter lado, é estar do lado do povo, com firmeza. É isso que o Lula representa e, por isso, meu foco está em atuar para reeleger ele o ano que vem. O senhor assumiu há cerca de um mês, está no processo de montar a sua pasta e escolheu Vitória Genuíno, que é integrante da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, para comandar a Secretaria Nacional de Juventude, que é a mais importante ou uma das mais importantes da sua pasta. Por que a escolha? E qual resultado o senhor espera no governo? A Vitória, ela é uma jovem negra nordestina da periferia de Recife e que, enfim, tem um trabalho com juventude já há algum tempo, conhece essa realidade. Eu escolhi uma jovem com essa característica para comandar a Secretaria Nacional de Juventude porque eu quero fortalecer esse vínculo
do governo do Brasil, do governo do Lula, das políticas de juventude com as periferias. Isso é fundamental. Veja, muita gente fala, mas os jovens de hoje não querem saber de nada, o jovem está indo para a droga, o jovem está indo para o crime. Se você der uma oportunidade para o jovem, vai lá, faz um projeto legal de esporte, faz um projeto legal de cultura, faz um projeto para dar um sentido para o jovem, de formação, dá uma missão para esse jovem, ele vem. Às vezes o jovem vai para o caminho errado porque ninguém apontou um outro caminho para ele. Então a Secretaria Nacional de Juventude ela tem um baita papel. E ter uma mulher negra que conhece a realidade da juventude pobre desse país, do sofrimento da juventude, é essencial. Por isso que eu indiquei a Vitória para compor. Lula acompanhou esse processo de escolha e ela também deve ajudar nessa aproximação com a juventude já de olho em 2026? Olha, assim, o Ministério ele não vai fazer campanha, nem pode fazer campanha eleitoral. É lógico, quem está no governo do Lula vai apoiar que o Lula continue na presidência da República. Agora, o nosso foco, de toda a minha equipe, na Secretaria-Geral da Presidência, o meu foco como ministro é o foco de fazer o governo dar certo e honrar todos os votos que o presidente Lula recebeu em 2022. Eu fui eleito deputado federal por São Paulo com 1 milhão de votos e trabalhei no parlamento para honrar esses votos, para representar aquilo que as pessoas que votaram em mim esperavam. E agora, como ministro do presidente Lula, eu tenho o dever de botar o governo na rua, defender essas pautas que quem votou no Lula espera. Então, a minha equipe toda está nessa sintonia. Ministro, já caminhando para o finzinho da nossa conversa, eu não posso deixar de falar sobre segurança pública, que também está no foco das discussões, tanto no Planalto quanto no Congresso Nacional. Como o governo pretende evitar que o PL antifacção seja usado de forma arbitrária e, ao mesmo tempo, garanta a segurança para a população? A previsão é que esse PL seja apreciado no Senado já na semana que vem. Tainá, qual é a questão? Historicamente no Brasil, porque é o que está na Constituição, a responsabilidade da segurança pública é dos governos do Estado. É o governo do Estado que tem a polícia militar, que tem a polícia civil, que tem a polícia técnico-científica. Ele é que tem os instrumentos para garantir segurança pública. Como o problema da segurança se agravou muito em todos os últimos anos, de 10 anos para cá, se agravou o problema da segurança, o Lula tomou uma decisão corajosa de matar no peito. E ele mandou uma PEC, que é uma proposta para mudar a Constituição, para o Congresso Nacional, dizendo o seguinte: o governo do Brasil, o governo federal tem que poder ter mais instrumentos para ajudar a tocar. Porque hoje uma facção criminosa ela não está num estado só. Ela é nacional, às vezes ela é internacional. Ela está lá exportando droga, arma, importando. Então, um estado sozinho não vai dar conta. Só que o Lula mandou a PEC da segurança e teve governador, como o Tarcísio, como o próprio Cláudio Castro do Rio de Janeiro, o Zema de Minas, que preferiram fazer briga política. E foram contra. E a PEC da segurança está parada, vai fazer 1 ano lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Ou seja, o governo federal ele tem limites que a lei coloca. O Lula falou, não, eu quero poder fazer mais. Eles não deixaram. Está lá parado, está indo na gaveta no Congresso Nacional. Isso é um problema. Quando o governo manda o PL antifacção, que era para poder ser mais duro no enfrentamento ao crime organizado, aí o Tarcísio, governador de São Paulo, botou o Derrite, que é secretário dele, como relator. E o cara transformou um projeto que era para combater facção, transformou num projeto para blindar o crime. Porque ele quis tirar o poder da Polícia Federal. Eu acho muito estranho, Tainá. No momento em que a Polícia Federal está indo para cima, não é do bagrinho, não. É do peixe grande, é do tubarão do crime organizado, quando vai lá na Faria Lima, pega banqueiro, pega gente ligada a grandes esquemas, gente engravatada, tem banqueiro preso. Quando a Polícia Federal vai para cima, aí eles querem tirar o poder da Polícia Federal. Isso está cheirando muito mal. Não pode ser desse jeito. Atuaram para blindar criminoso. Mais uma vez, já tinha tido a PEC da blindagem e fizeram isso agora. Para eles, combater o crime é só fazer mandado de prisão pé na porta na favela. Isso é fácil. Agora, e fazer mandado de prisão pé na porta para o criminoso grandão lá na Faria Lima? A Polícia Federal foi fazer e eles quiseram atacar a Polícia Federal. É isso que está em jogo hoje no debate da segurança pública no Brasil. E diante dessa relação instável, com o Senado nesse momento,
Qual que é a expectativa de apreciação na semana que vem, então, desse PL? Eu espero que o Senado altere o relatório. Eu vi declarações do senador Alessandro Vieira, que é o relator, dizendo que vai alterar. Porque a versão do Derrite tira dinheiro da Polícia Federal. Ele queria tirar poder, não conseguiu porque a sociedade foi para cima e ele teve que recuar. Mas tira dinheiro da Polícia Federal. E tirar dinheiro é tirar condições da Polícia Federal fazer as operações, a investigação. Eu espero que o relator no Senado possa reverter isso. Ministro Guilherme Boulos, muito obrigada pela sua entrevista aqui no JR. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço, Tainá. Enorme prazer conversar contigo e boa noite para todo mundo que nos acompanhou. E claro, muito obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.